Vamos à análise com o Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, muito bom dia. Olá, Desde bom logo dia. este Orçamento do Estado fica na história como o primeiro a ser aprovado pela esquerda. É verdade, e isso acabará por ter consequências, quer em termos económicos, quer em termos políticos. Em termos económicos, porque verdadeiramente há aqui uma solução diferente daquela que PSD e CDS tinham vindo a apresentar e agora até sustentada por medidas que eventualmente, na discussão na especialidade, venham a ser introduzidas posteriormente por via da pressão de bloquistas e comunistas. Depois, do ponto de vista político, a verdade é que há agora aqui uma outra maioria diferente daquela que nos últimos anos tem governado e que, de forma surpreendente, na medida em que o Partido Socialista não ganhou as eleições, está agora a tentar jogar em tabuleiros que são, do ponto de vista daquilo que é da distribuição da riqueza, diferentes das ideias que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas tinham vindo a defender. Como aqui disseste e como sabemos, na especialidade, os partidos da esquerda vão fazer algumas exigências. De resto, António Costa já aceitou uma das exigências do Bloco de Esquerda. A posição do PSD aí poderá ser de tentar fraturar a esquerda ao abster-se em todas essas medidas votadas na especialidade? Sim, Pedro Passos Coelho sabe que alguma crise política poderá apenas advir daquilo que é uma diferenciação de posições de bloquistas e comunistas relativamente ao Partido Socialista e certamente que aproveitará todas as janelas de oportunidade que surjam nesse sentido. Agora, parece-me que essas janelas neste momento estão fechadas. Olhando para aquilo que foi a discussão do primeiro dia deste orçamento, percebe-se que esta orquestra está muito bem afinada e que há uma negociação de bastidores antes de as declarações chegarem ao hemiciclo e, portanto, dificilmente haverá neste momento alguma cisão que possa eventualmente provocar a tal crise política que PSD e CDS poderiam aproveitar para depois, eventualmente, forçarem eleições antecipadas. Mais uma vez, nota positiva para António Costa enquanto negociador? Sim, claramente esteve muito melhor do que costumava estar quando era líder da oposição e enfrentava Pedro Passos Coelho. Desta vez ele estava muito mais à vontade, muito mais resguardado até pelo chamado fogo amigo de bloquistas e de comunistas, que apesar de fazerem referências críticas a este orçamento, o aceitam como orçamento possível, e com PSD e CDS muito apagados. O CDS ainda a querer dar algum sinal de vitalidade, até porque tem eleições internas muito brevemente e Assunção Cristas, com a ausência de Paulo Portas, está a tentar ganhar um palco político, mas surpreendeu-me, confesso, a passividade com que Pedro Passos Coelho enfrentou este debate. Vamos ver se ele hoje fala, em silêncio, vamos ver se ele hoje fala e vamos ver se tem outra combatividade que claramente desapareceu ontem, eventualmente por uma razão que é o facto de o PSD não ter sequer uma solução alternativa a este orçamento. E percebemos também porquê. A verdade é que essa solução não poderia ser muito diferente do plano de estabilidade e crescimento que Pedro Passos Coelho apresentou a Bruxelas no final do ano passado, e esse, aos olhos dos portugueses, comparado com este orçamento, seria claramente menos simpático. Será lá para meados de março, dia 16 de março, a votação final global, e será o primeiro documento a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. E tudo indica que ele irá promulgar este orçamento. Não há nenhuma razão para o Presidente da República olhar com desconfiança para este documento. Não parece haver, pelo menos à primeira vista, alguma suspeição de inconstitucionalidade e, portanto, este será o momento em que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro podem ainda estar em sintonia. O problema para António Costa surgirá pouco depois. Em primeiro lugar, logo em maio, quando a Comissão Europeia olhar para a execução orçamental, e depois a discussão do Orçamento de Estado para 2017, que será certamente mais difícil. Ricardo Jorge Pinto, obrigado. Bom dia, continuação de uma boa semana.